Oi, gente! E aí, tudo certinho com você? Chegamos para o Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Nas quintas-feiras, a gente se encontra por aqui com um episódio novo, sempre com um tema de relevância. E para você não perder nada, já sabe, segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o Papo Saúde. É fácil. Basta clicar no ícone de estrela que fica logo abaixo da descrição. Então, vamos nesse papo. Houve um tempo em que ganhar uma bicicleta fazia parte do sonho da garotada, né? Daí você imagina quantas cartinhas para o Papai Noel vinham com esse pedido. Acredite, nesse tempo, a bike já era utilizada como meio de transporte, mas não com o apelo de ser uma alternativa para a mobilidade urbana, como nos dias atuais, quando a quantidade de veículos nas ruas é um desafio para todos. Sem contar as questões ligadas à economia, né? Uma vez que muitos brasileiros não têm acesso aos meios de transporte privado e o transporte público não supre a alta demanda. E, claro, nós temos ainda a consciência de que pedalar é também dizer sim a um estilo de vida mais saudável. É sobre a utilização da bicicleta no cotidiano e a segurança para quem faz uso dela o nosso papo de hoje. Quem está com a gente é o André Luiz Barcelos, que é gerente de educação para o trânsito da AMC, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, órgão da Prefeitura de Fortaleza, responsável por disciplinar o trânsito na capital. Oi, André Luiz, bem-vindo. Bem-vindo, satisfação poder participar. Dizer que também sou um ciclista, né? Aproveito aí para falar também um pouco dos benefícios e da liberdade, né, de andar em uma bicicleta, que é algo que hoje pode ser até uma terapia, né? Sem dúvida. Mas assim, o que antes era apenas utilizado para lazer, basicamente, isso que eu falei, né, que a meninada, nossa, sonhava ganhar uma bicicleta, né? Eu mesma, eu lembro que eu tinha muita vontade de ter, né? Então, ela se tornou uma ferramenta de trabalho, né? De atividades físicas, como você falou agora, né? Tem um levantamento recente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, que mostra que no ano passado houve um aumento no número de acidentes graves envolvendo ciclistas, cerca de 16 mil em 2021. A gente vai falar mais assim sobre tudo isso, mas eu já quis trazer esses dados para te perguntar o que é preciso saber sobre o trânsito para alguém que quer começar a usar a bicicleta como meio de transporte. A bicicleta hoje ela é um meio de transporte, é um modo de transporte ativo dos mais importantes, principalmente na conjuntura que a gente vive, né, no Brasil, e ela vem ganhando cada vez mais adeptos. Ela também é uma solução de mobilidade, né? A gente pode ver que é um transporte ativo, sustentável, que tem retomado as cidades nesses últimos anos e tem sido um dos elementos aí mais importantes da mobilidade ativa. E a bicicleta, até o advento desse Código de Trânsito, né, em 98, ela sequer era considerada um veículo, né, propriamente dito. A legislação ela não abordava a bicicleta como um veículo. Com o Código de Trânsito brasileiro, né, ela passa a ser um veículo, ela passa a ter regras de uso, que é justamente para disciplinar esse convívio com os demais veículos e com os demais usuários. Então, a gente tem aí uma série de situações que a gente precisa ter cuidado quando está na condução da bicicleta. A gente precisa ter uma atitude proativa, né, principalmente uma questão de segurança, né? Esse dado que você trouxe do Brasil, ele já demonstra que houve uma exposição maior desse usuário, por isso também a quantidade maior de acidentes. Mas em alguns locais, esse próprio dado ele acaba sendo inverso, né?
Eu falo pelo exemplo da cidade de Fortaleza, né, onde eu vivo, e onde nós temos implementado ao longo desses últimos anos uma grande revolução no uso desse modo de transporte. Fortaleza é hoje uma das cidades mais cicláveis do país. Ela passou, em 2013, de uma quantidade de ciclofaixas e ciclovias de 68 quilômetros para hoje 409 quilômetros de infraestrutura. E a infraestrutura ela serve para justamente dar segurança a esse usuário. E nesse mesmo diapasão, houve uma diminuição na quantidade dos acidentes. Então, muito pode ser feito para esse aumento do volume não ocorrer. Perfeito. E ao longo desse papo a gente vai falando, né? Agora eu também quero emendar tudo isso que você disse e até os dados que eu falei, porque eu vi um dado do IPEA que eu achei curioso, né? Que somente 7% dos brasileiros usam a bicicleta como meio de transporte principal. Me parece pouco se a gente levar em consideração também todo esse esforço, né, de construir estrutura para que as pessoas de fato utilizem. Agora, a gente sabe que, por exemplo, os entregadores, né, a gente que trabalha fazendo entregas, sobretudo durante o período da pandemia, eles é visível, né, como aumentou a presença deles. Tem recomendações específicas para esse público? Sim, sim. Por conta da pandemia, nós tivemos aí a boa parte da logística urbana, né, essa logística da cidade feita por bicicletas, por motocicletas também. E esses usuários, eles têm uma característica, né? Todos estão muito expostos, né? Tanto a motocicleta como o ciclista, né? Em geral, eles transportam carga. Aí, nesse caso, a gente tem que ter um certo cuidado especial. A carga, ela não pode se tornar um risco para esse usuário, então, precisa ser uma carga que ela não atrapalhe a própria mobilidade, né? No caso do motociclista, muitas vezes ela atrapalha a questão dos retrovisores, né? Na bicicleta é o peso, às vezes é o peso dessa carga. Mas, em geral, essa exposição desse usuário, ela tem estimulado aí a questão de mais sinistros, né? E no caso do ciclista, em especial, como ele é um desses mais usuários, é algo que preocupa, né? Ele tem que ter uma atitude preventiva. Tem exigências em relação ao uso de equipamentos de segurança? De vez em quando surge aí assim, né, sobretudo quando, infelizmente, quando tem morte de ciclista, mas não estava com capacete, mas não sei o quê. Então, o que que é obrigatório? Tem equipamento obrigatório? A gente falou um pouco sobre hoje a bicicleta ser considerada um veículo pela legislação de trânsito, né? E por conta disso, ela tem sim equipamentos obrigatórios, né? Principalmente a questão da iluminação desse veículo. A bicicleta ela precisa ter na parte da frente uma iluminação são dispositivos retrorefletivos, né? Aquele famoso olho de gato, né? Branco, na cor branca, nas laterais, né? Principalmente nos pedais, um dispositivo amarelo, amarelo ambar. Normalmente ela tem esse dispositivo nos pedais mesmos. E na parte traseira, esse mesmo tipo de dispositivo na cor vermelha. É, por ser considerado um veículo, essas cores elas são um padrão para qualquer tipo de veículo, e a bicicleta ela assume também essa obrigatoriedade. Por que isso? Porque a visibilidade é uma condição de segurança para qualquer usuário. Todo veículo que se apresente quando você está num local muito escuro, uma luz ou então um dispositivo na cor branca, você sabe que ele está se movimentando a seu favor. Você visualiza que ele está vindo ao seu sentido. Se for vermelha, pelo padrão, ele está se afastando. Isso aí é uma situação de segurança. Perfeito. Então, espera aí, vamos repetir. Na frente tem que ter qual e atrás tem que ter qual? O padrão é na frente branco, né, aquele dispositivo retrorefletivo, e na parte de trás sempre o vermelho. Certo. E nas laterais é que fica o amarelo. Além disso, ela precisa ter também a buzina,
né? É fato que as bicicletas hoje em dia não vêm com esses equipamentos, né? Muitos ciclistas acabam colocando esses equipamentos, né? Mas é um contrassenso, porque se há uma exigência, inclusive uma padronização, o ideal era que já viesse, né, para trazer mais essa segurança. Exatamente, com certeza. Mas a prática é que normalmente você compra a bicicleta sem esses equipamentos, apesar de serem obrigatórios, né? E também um elemento que é importante, né? Que recentemente eu coloquei na minha, né? Que é o espelho retrovisor, né? Que ajuda muito, principalmente quando você está se deslocando e tem mais outros tipos de veículos que estão próximos. Então, é também um elemento obrigatório. A gente vê poucas bicicletas, né, com esse tipo de dispositivo. Pouquíssimas. Você está falando, e eu estou indo lá para o meu passado, de quando eu lembro daquelas bicicletas mais fortonas, tradicionais, que elas vinham com tudo isso que você está dizendo, né? Pois é, as bicicletas raízes, né? É, Às vezes, bicicletas muito simples, mas que já vinham com esses tipos de dispositivos. O capacete, por exemplo, que também muita gente usa, né? É recomendável o uso dele, mas ele não é um equipamento obrigatório. Interessante, né? Ele é um elemento que sempre se estimula o uso, ele protege da queda, da própria altura. É um elemento hoje que tem muita tecnologia, que a gente estimula o uso, é importante usar, mas ele não é um elemento obrigatório, né? Sobretudo porque muita gente usa também as bicicletas compartilhadas e não anda com capacete no dia a dia, né? Mas sempre que possível é interessante usar esse tipo de equipamento. eu vejo muita gente com apito, né? Eles usam apitos. Assim, isso é um substituto da buzina? Funciona ou não? O apito, a gente tem que ter uma certa precaução com a questão do apito, né? Ele é um elemento interessante porque ele serve também para avisar, né, em alguma situação de risco, né? Mas ele não pode ser usado como um elemento por exemplo, pressionar o pedestre. Infelizmente, a gente vê situações desse tipo, né? O ciclista ele tem uma responsabilidade com o usuário que é mais vulnerável com ele, que é o pedestre. E muitas vezes o uso do apito é até para pressionar aquele usuário que é mais vulnerável. Então, o ciclista ele precisa ter esse cuidado de que ele também tem que respeitar o que é mais vulnerável. Ele exige respeito de quem, né, do veículo automotor, mas ele precisa respeitar. E nós já encontramos nos estudos, né, até porque a gente tenta também orientar os demais usuários aqui na ação educativa, e o cuidado no uso do apito. Infelizmente, existe casos em que a pessoa cai, o apito está na boca, né? Isso a pessoa pode engolir ou mesmo engasgar com o apito, né? Por isso que é sempre bom utilizar aquela correntinha, né, para ele ficar seguro no pescoço. E apesar de ser estranho falar isso, mas a gente já encontrou relatos sobre essa situação, não só no Brasil, mas em outros locais também, que ele tem que ser usado com certo cuidado, né? Principalmente para não apressar o usuário mais vulnerável, mas também para ter a segurança no uso desse dispositivo sonoro. O André Luiz, você falou ainda há pouco sobre o tamanho da estrutura de ciclofaixas, né? Ciclovias e ciclofaixas. Você falou em 410 quilômetros de estrutura cicloviária na capital, Fortaleza, não é? Mas qual é a diferença entre ciclovia e ciclofaixa? Nós temos três estruturas, na verdade. A gente tem a ciclovia, a ciclofaixa e a ciclorrota, né? Essas três estruturas é que dão essa dimensão. A ciclovia, ela é sempre uma estrutura segregada, né? Ela tem uma segurança a mais, né? Ela pode ser no canteiro central, né? Com bordos aí que dão segurança, né? É uma via própria para a bicicleta, né? Ou também nas laterais, né? Nós temos as duas configurações em Fortaleza. A ciclofaixa, ela é um pedaço da pista que ela é dimensionada com pintura, com tachões, ou com balizadores para a bicicleta. Então, ela não tem essa segregação em geral, né? E as ciclorrotas são áreas onde a velocidade ela é moderada, né? São áreas locais, né?
que o indivíduo ele pode usar a bicicleta com mais segurança com o fluxo compartilhado com os demais veículos, né? Por exemplo, existem muitas áreas nas cidades que têm faixas exclusivas de ônibus, por exemplo. Então, não é interessante a bicicleta andar no local que tem um ônibus, né? Então, normalmente existem ou ciclovias ou ciclofaixas ou então ciclorotas próximas para que você tire esse fluxo do ônibus, que é um veículo pesado, que tem vários pontos cegos, que é um risco para a bicicleta, para que esse usuário ele possa andar com segurança. Aprendi. Existe mão e contramão para ciclista? Por exemplo, tem ciclofaixa que tem a setinha, né, indicando, né, o sentido, um indo, outro voltando, mas, dificilmente, né, a gente vê isso sendo respeitado de fato, e quando não tem, o que equivale? Pronto. O que vale é que, com essa classificação da bicicleta como veículo, ela traz algumas regras, né? Em geral, é a mesma regra do automóvel, né? A circulação do Brasil, ela faz pelo lado direito da via, então ele deve sempre andar no sentido da via, né? Da mão, né? Até porque ocorre qualquer tipo de sinistro com veículos que estão em sentidos opostos, a gravidade desse tipo de sinistro ela tende a ser maior. É como se as velocidades elas se somassem, né? Além Uhum. disso, ainda temos um problema que normalmente o condutor, por exemplo, aquela pessoa que está cruzando a via, seja o pedestre, seja o condutor do veículo, a tendência dele é sempre olhar para o sentido de fluxo. Então, se o ciclista vem no sentido contrário, ele pode encontrar ali, criar uma situação de risco para ele mesmo, né? Então, o ideal é sempre andar nesse sentido da via. E essa confusão, ela, na verdade, era pela falta de regra que não existia no passado, né? Então, era costumeiro, e alguns manuais do passado, aí, remoto, falavam que era interessante que o ciclista andasse na contramão. Mas hoje, com essas definições modernas de ser um veículo, e é um veículo para a gente, então ele precisa ter esse cuidado a mais, né? E essas regras de circulação, elas são criadas justamente para que a gente tenha uma convivência pacífica no fluxo do dia a dia, né? É muito importante. Quando você fala isso, eu já fico pensando que como o retrovisor vai ajudar nesse sentido, né, para fazer qualquer tipo de conversão, enfim, né, definitivamente é necessário. Demais. Ô André Luiz, e para os grupos, hein? Quais são as regras, assim, tem regras específicas para o ciclismo em grupo? Existem muitas, regras de convivência, né? Essas regras que estão na própria legislação de trânsito. Os passeios ciclísticos, eles são cada vez mais comuns na cidade, né? Fortaleza tem muitos passeios, né? Mas São Paulo, né? Todas as grandes cidades, elas têm esses passeios. As pessoas, elas usam a bicicleta hoje como uma terapia, né? Muitas vezes, né? Não só como um elemento para um veículo para ir trabalhar, atividades cotidianas, mas também como uma terapia. E as regras são bem simples. Quando você começa a criar um grupo, é um grupo grande, que ele começa a interferir significativamente no fluxo viário, aí ele precisa de uma permissão, Esses grandes passeios, né? Mas tem quantidade, assim, ou Não tem uma quantidade específica, carece de uma regulamentação, mas há uma previsão, porque são eventos organizados, né? Fortaleza não tem essa regulamentação, né? Apesar de existirem muitos passeios, mas se esse usuário ele consegue se deslocar, mesmo num grupo, né? Um grupo maior, mas que ele consegue se deslocar sem causar essa interferência na via, ele não precisaria dessa permissão. Então tem essa questão, esse detalhe, né? Então, mas de um modo geral, para os usuários que andam em grupos, é sempre evitar tomar a pista como um todo, né? Sempre tentar seguir aquela regra de um terço da pista, né?
até para que ele tenha a segurança, né? O ciclista ele não deve andar ao bordo da pista efetivamente, mas ele deve tomar um pouco da via, até para que o veículo que passe por ele execute a operação correta, que é a transposição da faixa, como se ele tivesse realmente fazendo um movimento de ultrapassar um outro veículo, né? Tem uma regrinha que é cerca de 1,5 m, você manter 1,5 m na ultrapassagem? Exatamente. Essa regra de 1,5 m é uma regra de ouro, né? É uma regra que serve para os veículos automotores em geral. Ou seja, você vê um ciclista, você tem que se deslocar, transpor faixa. É como se fosse um outro veículo, né? A regra é essa, é você transpor. Você não deve passar por esse ciclista próximo, porque você pode até provocar. É o famoso tirar fina, não é? Porque quantos ciclistas não têm assim, histórias bizarras para contar? Hoje eu estava passando na via tal e um motorista tirou uma fina em mim. Parece que é quase que uma competição, às vezes, que alguns agentes, né, assim, do trânsito, eles querem, não sei, parece que tem um joguinho ali interior que eles ficam fazendo. Tirei uma fina em um ciclista, tirei uma fina em 2 ciclistas. Eu vi um vídeo ontem, a gente está gravando hoje aqui. Ontem eu vi um vídeo que eu fiquei assustada. Uma mulher vem numa via, você percebe que ela está vindo devagar, e aí ela vem devagar, ela atravessa, a mão é dela, certo? Ela é prioridade, né? E aí ela está indo e um motorista de uma caminhonete, ele acelera e atropela essa mulher. E o depoimento dela é o seguinte, ela diz, eu vim em velocidade baixa, eu fiquei com medo que ele ultrapassasse, né, a preferencial, eu reduzi. Como ele parou, eu segui, mas quando eu fui, ele acelerou e me atropelou. Gente, como é que pode funcionar? Como pode dar certo, né? Tem uma situação, Maísa, que ela é interessante, que é uma situação de risco para os ciclistas em geral, né? Existe um fenômeno psicológico, né? E a gente fala muito aqui nos treinamentos, quando a gente está instruindo o ciclista. É o que a gente chama de cegueira da inatenção. O que é que significa isso? Você vem aí Você imagina uma via que tem uma ciclofaixa, né? E você está na sua bicicleta nessa ciclofaixa, no sentido de circulação, e um veículo vai cruzar, né, essa pista. Essa pista é preferencial. Então, muitas vezes, e eu como ciclista, eu já vi isso acontecer muitas vezes comigo mesmo, você consegue visualizar a pessoa olhando para você, mas o risco para aquele condutor daquele veículo não é a bicicleta. Então, ele tende a olhar na sua direção e ele só vê o carro. Então, essa situação é uma situação de extremo risco para o ciclista. Como é que é o nome? Como é que é o nome disso daí? Perdão? É um fenômeno chamado cegueira da inatenção. Ele visualiza o que é o risco para ele. Ou seja, a bicicleta, durante muito tempo, ela estava meio que escondida nas vias. Agora é um período em que ela começa a ficar visível. E quanto mais visível, quanto mais gente andando de bicicleta, mais seguro esse usuário vai estar. Mas esse fenômeno é por essa falta de visibilidade. Até bem pouco tempo a gente não via essa quantidade de bicicleta nas vias das cidades em geral. Então, a situação de risco, eu já me evitou muitas situações de quase acidente, né? Ter essa noção, e por tantas vezes eu já comprovei isso. Você olha para o usuário e ele não está lhe vendo. Apesar de você estar vendo ele, ele está na sua direção. Então tem que ter muito cuidado com essa situação, que é uma situação que pode gerar um risco maior de sinistro. Que outras situações vocês costumam expor em treinamentos, enfim? A gente tem um cuidado também muito grande com a própria, e é algo que a gente tenta estimular nos ciclistas em geral, que o ciclista, para ele ter segurança, ele tem que ver e ser visto. Então, a questão da visibilidade é algo essencial, o uso de roupas que possibilitem essa visibilidade, o uso até de sistemas de iluminação, né, quem tiver condição para isso.
mas principalmente a questão da visibilidade em relação à própria manobra que ele vai fazer no dia a dia. Existem, como no automóvel, que você, quando está dirigindo um automóvel, você vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, você tem que dar seta, né? Ou então o próprio veículo, quando você vai diminuir a velocidade, ele acende uma luz de freio. O ciclista, ele precisa ter também esse cuidado quando ele vai fazer uma manobra de conversão e você vê que tem veículos atrás ou outras bicicletas ou até mesmo um automóvel, você indicar com o braço a manobra que você vai fazer. Isso aí também é uma situação que evita acidentes de modo geral, né? Esses dias mesmo, andando de bicicleta na cidade, eu me deparei com uma turma que eu achei muito interessante. A pessoa que estava na frente, ela visualiza uma obstrução e ele faz um movimento com a mão. Todos os que estavam atrás, eles conseguiram se antecipar também, não houve nenhum tipo de incidente. Então, assim, são coisas simples, mas que evitam que aconteçam aí um acidente entre bicicletas e com a bicicleta e um veículo, até mesmo um pedestre. É algo que é bem interessante. Eu já estou querendo que tenha pisca na bicicleta, que é justamente para sinalizar a conversão, né? Ou um alerta, né? De repente, nesse caso aí que tem, né? Se ele tem uma luz ali de alerta, enfim. Você lembrou, né, dos deveres dos ciclistas para com os pedestres. Que outros deveres os ciclistas têm que estar atentos? O ciclista ele tem essa responsabilidade com os pedestres, né, de modo geral. A faixa de pedestre é local para o pedestre, né? Então, infelizmente, a gente se depara com situações em que há o apressamento do pedestre. Isso aí é uma situação que, que pode provocar outros atropelamentos. Não, na verdade, a mídia fala muito em atropelamento, né? Mas não é um atropelamento. Quando a bicicleta ela colide com um pedestre, você tem um veículo e um pedestre, então tem uma colisão, né? Mas para evitar isso, é esse respeito. A bicicleta ela só deve andar, por exemplo, na área de passeio, né? Quando houver uma sinalização que permita, ela deve evitar, ela deve andar na sua infraestrutura, principalmente. E quando estiver na pista, ela vai sempre buscar esse bordo da pista, sempre buscando a pista, o lado direito da via, que é o lado que normalmente tem a menor velocidade. Mas uma coisa muito interessante, recentemente também eu vi até um vídeo dois ciclistas numa via da cidade que ela tinha a ciclovia, uma ciclovia no canteiro central, e eles estavam andando no bordo da pista. E houve uma colisão com essas duas bicicletas. O fato de você não estar usando a sua infraestrutura, a ciclofaixa ou a ciclovia, isso aí não responsabiliza esse ciclista. Ele pode andar também no bordo da pista. Então, o usuário do veículo automotor, ele tem que respeitar, né, e tem que dar prioridade para esse usuário, independente dele estar dentro ou fora da sua infraestrutura cicloviária. Então, é um direito desse usuário também. Quais são, assim, as ações educativas que você pode frisar aqui, né, brevemente, que podem ser implementadas para que a população possa, né, ter um trânsito melhor, mais amigável, né, para os diversos agentes, sejam pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, enfim. A gente precisa explicar, né, essa questão dessa prioridade, né? Os usuários mais vulneráveis, eles têm sempre a prioridade. Então, toda a ação educativa é deixar claro que o pedestre ele é o usuário mais vulnerável. Então, ele precisa ter essa segurança. E a responsabilidade por essa segurança é do ciclista, é do motociclista, é do condutor do veículo automotor, né? Então, é algo que é muito importante que a gente fale. Falar também muito sobre essa questão dessa sinalização que o próprio usuário tem que fazer quando ele está circulando. Um elemento essencial que a gente tem conversado muito com os ciclistas é a questão de quando ele está circulando nas vias, ter um cuidado
adicional aos veículos de grande porte, principalmente ônibus, né, de transporte urbano, caminhões. Por quê? Porque eles têm uma série de pontos cegos. Então, muitos acidentes, muitos sinistros, infelizmente, eles ocorrem porque não há essa atitude preventiva de se evitar esses pontos cegos, né? Por exemplo, Fortaleza tem uma política e os ônibus do transporte público eles têm adesivos que eles indicam, né? E quando o usuário ele está próximo desse adesivo, qual é a recomendação? A gente pede para que ele se distancie, ele se distancie pelo menos 1 metro e ele olhe para o espelho retrovisor desse veículo. Nesse caso, ele vai observar o motorista. E quando ele está muito próximo, ele também não consegue ver o motorista. Então, é uma situação que evita aí um sinistro, uma situação de mais gravidade. Qual a diferença de sinistro para acidente? Porque você ia dizendo acidente, aí você corrigiu para sinistro. Pois todos nós trabalhamos na seara do trânsito, a gente está se adaptando a essa nova tecnologia. Recentemente, houve uma mudança na classificação dos acidentes, dos sinistros, e essa mudança ela é importantíssima, porque quando você fala o termo acidente, isso dá uma conotação de que é algo que não pode ser evitado, é algo que é inevitável, é fortuito, é algo que você mesmo consegue até mitigar, mas você não vai deixar de que ele exista. E muitas vezes o que acontece no trânsito são situações que podem ser mitigadas, que podem ser evitadas efetivamente. Então, o sinistro ele assume essa questão de que é possível não ter acidentes ou sinistros, né? Então, eu acabo me traindo pelo costume, mas o termo correto hoje é sinistro de trânsito. Muito bem. Ô, André Luiz, para a gente concluir, tendo em vista, né, que você, além de ser um gestor, enfim, você é um ciclista, queria que você concluísse falando sobre isso, porque muita gente fala, eu confesso a você que a minha bicicleta enferrujou, porque eu não tive coragem de encarar os riscos, sabe, da rua, eu confesso. Mas não que isso seja bonito, eu acho que eu conheço muitos cicloativistas que falam justamente que é preciso, como você diz, é preciso estar na rua justamente para que os ciclistas sejam vistos e respeitados com seus veículos, né? Mas, enfim, eu vejo depoimentos, andar de bicicleta me mudou a visão que eu tenho da cidade, eu me sinto mais dentro, mais pertencendo, né? Eu queria que você concluísse com isso, com o seu lado ciclista. Meu lado ciclista ele é recente, né? Eu começo a trabalhar com a educação de trânsito há algum tempo e tive a necessidade de revisitar a bicicleta que eu andava na infância, né? E encontrei um mundo novo, né? A bicicleta hoje é um mundo novo para mim que eu estou descobrindo a cada dia e, e também com um certo medo, né? No primeiro momento, até porque eu sou agente de trânsito, estou acostumado a ver acidentes no dia a dia. E quantos acidentes sinistros eu já atendi com bicicletas, né? Então, acabei vencendo esse medo, mas hoje eu tenho aí um comportamento preventivo, né? Eu tenho muito medo do sinistro, mas eu vejo que as cidades elas estão absorvendo esse veículo. Cada vez ele se torna um elemento mais seguro, por quê? Porque mais gente está ganhando as cidades, né? Hoje em dia a gente vê essa visibilidade e eu acho que é o transporte do futuro, né? Eu posso dizer isso, né? Hoje em dia, até para quem não tem muita condição física, você tem as bicicletas elétricas que estão ganhando as cidades e que até pouco tempo eu via carro elétrico como uma grande revolução, mas eu já vejo a bicicleta elétrica como uma grande revolução, porque é um meio que ela tem essa capacidade de mobilidade maior, ela lhe ajuda num dia que você não está bem, né? E ela ajuda a disseminar esse meio de transporte sustentável, ativo, que lhe dá uma melhor capacidade física e que muitas vezes é também até uma terapia nesses dias tão difíceis que a gente vive, de tanta coisa, né,
complicada que acontece no mundo. Então, acaba sendo uma terapia muito forte. André Luiz Barcelos, muito obrigada pelo papo com a gente. Aprendi bastante. Eu espero que a gente tenha também conseguido ajudar aos nossos amigos e amigas. Valeu. A satisfação, poder falar sobre a bicicleta, sobre segurança viária e sobre essa terapia que é andar de bicicleta hoje em dia. Muito obrigado. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que o episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o Papo Saúde. Se inscreve no nosso canal no YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!